isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Ele nos ama, nós precisamos ter revelação, é preciso ter revelação desse amor. Esse amor não é sentir, ele é amor que está no Espírito, é revelação. Você tem que saber entender isso, lendo a palavra, vivendo na presença dele. É comunhão, hein? Que você vai ter esse amor liberado na sua vida. Porque se você ficar esperando sentir, você vai estar andando no natural, nos 5 sentidos, e não é nesse lugar que Deus habita, tá? Ele não fala conosco nos sentidos. Isso é o plano natural, sem Deus completamente. Ele é espírito, ele está no nosso espírito nascido de novo. Então ele é amor, o amor dele já está no nosso espírito. Então a nossa comunhão com ele é baseado nesse amor. Por isso que eu tenho que ter revelação. Eu tenho que ir meditando. Entendeu o que é meditação? Você tem que ir meditando, porque você começa a adorar, começa na carne mesmo, na alma. Começa na alma, mas depois você vai se envolvendo, porque é o Espírito que entra em ação. Ou seja, eu com o meu Espírito entrei na presença dele, porque o Espírito Santo me leva. Conforme eu vou meditando na palavra de Deus, vou confessando a palavra. É assim que adora a Deus, porque você não pode adorar a Deus de outra maneira, porque é em Espírito e verdade, que nós lemos ontem. Nós vimos ontem. Então, nós temos uma união espiritual com Deus. Ele habita em nós. Ele nos deu a nova natureza. Então, nesta união é no Espírito. E foi o que eu mostrei ontem com a Torre de Babel, que todas aquelas pessoas ímpias, sem Deus, todas aquelas pessoas unidas, num pensamento só, elaboraram um projeto, porque eles falavam uma língua só, o mundo inteiro, eles falavam uma língua só, e eles elaboraram um projeto para se livrarem do julgamento de Deus. Ninguém se livra do julgamento de Deus sem a palavra, porque eles lembraram do dilúvio de Noé, que o julgamento veio porque ninguém obedeceu, ninguém fez. Isso quer dizer o quê? Eles não iam obedecer a Deus. Eles fizeram uma torre para alcançar o céu, para ficar além, para Deus não acabar com eles. Veja o que a união faz. Faz o impossível, ali no caso, do lado negativo, maligno, para ir contra Deus. Agora você imagina a sua união com o Espírito Santo, com o próprio Deus, com a palavra, porque já está no seu espírito. O novo nascimento, a natureza de Deus, o próprio Deus habitando em você, a vida de Jesus no seu espírito. Ele está aí, obviamente, é a vida dele, é o Espírito Santo que nos conduz nesta vida, que nos ensina. Então nós temos uma união, conforme está escrito em Efésios, na carta, que há uma união espiritual com ele. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Filipenses 4:13. Podemos tudo, tudo. Você não precisa ficar desse jeito que você está. É porque você quer, é opção sua. Não me vem com essa. Ai, Deus, não, isso aí não tem nada a ver. Você quer optar isso aí para a tua vida. Você quer ficar nisso. Porque Deus já fez, a obra já está feita, está escrito. Jesus falou, está consumado. Ele entregou o Espírito dele ao Pai, assumiu todos os pecados da humanidade inteira, tudo o que Satanás fez na hora que Deus profeticamente amaldiçoou a serpente, que foi tudo entregue para ele. Naquela hora, vai ler lá em Gênesis 3. Deus amaldiçoou e veio todo esse mal que está aí agora. Toda essa corrupção de doença. Naquela hora, Deus amaldiçoou a serpente. Todo o mal que está nele, que ele trouxe para o mundo, doença, desejo do pecado, mundo, escravidão, malvadeza, tudo que é maligno, trevas para não ir para Deus, tudo. Deus na hora amaldiçoou. Por isso que nós temos que ter revelação. Acabou, amaldiçoou, vai vir aquele que vai pisar em você. Tá ok?
vai nascer de uma mulher. Então eles falam que a mulher é a religião, que é a igreja católica, não tem nada a ver, que é Maria, que não tem nada a ver isso aí. A mulher que ele fala ali, que está em Apocalipse, é justamente Israel e a igreja de Cristo Jesus, é a mesma coisa. Tá? Quando ele fala agora em Apocalipse, é isso aí. Que ele vem contra a rainha. Daí já puseram lá, inventaram uma estátua com mais 12 estrelas. Já não viu isso, uma estátua? Quem é católico sabe, eu já vi isso. Eu era, né? Então não tem nada a ver, isso é a invenção de Satanás. Tá? Porque a mãe de Jesus, ela foi para o céu, ela foi uma serva de Deus. Ela foi obediente para Deus nascer nesta terra como homem. É isso aí. Tá? Agora, Deus é Ele, é Jesus, ninguém mais é Deus. Ele deu a natureza dele para nós. Nós não somos Deus, coisa nenhuma. Nós temos a natureza de Deus para andar com Ele. Senão não dá para andar com Ele. Então não tem nada a ver que essa mulher é a igreja católica, é Maria, mãe de Jesus. Isso aí foi o maior golpe satânico para tirar a pessoa, a figura, a imagem, o próprio Deus, Jesus Cristo, de lado. Olha a ignorância espiritual, a religião, o que faz? Vocês estão me acompanhando? Isso aí precisa de revelação, você precisa entender isso daí. Porque ninguém vai largar uma coisa dessa e põe encalacrada lá dentro. Porque a mente foi, sabe assim, sedimentada, enraizada numa mentira. Quem me salva é a igreja católica, não sei o quê. Não é a igreja que salva, é a doutrina de Cristo Jesus. É Jesus, Ele é o Salvador. Só tem um Salvador. Que Deus que é Salvador, que se anunciou aí como Deus. Quem é? Buda é Salvador? Eles lá por acaso pregam salvação? Prega? Não, imagina, ninguém está pregando nada. O islamismo prega o que salvação? Que você que tem que morrer, porque você que vai se salvar, que não sei o que, está tudo errado. O único Deus Salvador é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele veio como Deus, como homem na terra, mas escondido dentro de uma natureza humana, para depois ser revelado através do Espírito Santo. Então quem não tem revelação nem crê que Jesus é o Senhor, porque Ele não desceu em glória, Ele vai vir, Ele está chegando, e vai ser em glória, todos verão, o mundo inteiro, todo mundo vai ver a glória dEle, aí sim, porque é o fim. Está valendo? Então, gente, vocês estão andando certo na palavra. É isso aí. Não é para ter nada aqui misturando. Não tem a ver. Isso daí que o diabo inventa, o inimigo ele traz essas coisas justamente para a gente acreditar nas mentiras dele. Que foi o que ele fez com Eva, ou não? O seu Deus, imagina. Ele não quis dizer isso. Ele deturpa a palavra, ele dá versículos, porque todas essas seitas, essas religiões aí, que é tudo mentira, isso daí eles pegam um versículo da Bíblia, mas é tudo distorcido, que é isso que Satanás faz. Ele fez com Eva, e ele faz até hoje, com os crentes também, quem anda na Bíblia. Por isso que temos o Espírito Santo, ele é o filtro da doutrina. Você vai orando, fala, nossa, isso é verdade, luz, eu sei que é isso, não adianta, porque isso aí não é por aí. Está valendo? Então, mesmo porque na carta 1 de João, o próprio Deus fala conosco que não é para nós ficarmos enganados com doutrina nenhuma, porque o Espírito de Deus está em nós, nos revela todas as coisas, não é isso que está escrito lá? Parafraseando, é isso aí que ele está dizendo, né? Então, entendendo o que ele quer falar, é isso. Que nós temos o Espírito Santo que nos ensina a doutrina. E eu sei, não, peraí, esse pedaço não está certo que o senhor está pregando, a senhora. Não está certo, porque a palavra é isso. Então, se aquele não está certo, o resto está tudo errado. Não tem meio certo com Deus. É a verdade. Jesus é a verdade. Por isso que Pilatos perguntou, mas você é a verdade? Que ele queria saber, ele sabia que era. Ele não quis se entregar, ele foi para o inferno, Pilatos. Porque ele teve a chance de ser salvo, ele viu tudo, ele soube tudo, ele não quis. Está até hoje lavando as mãos deles lá no inferno. É isso aí. Para toda a eternidade. Jesus é a verdade. Ele é o Deus absoluto. Amém? Então, por isso que nós precisamos de revelação. Deste amor que quis nascer homem e levar todos os pecados para nos livrar de Satanás.
e agora eu aceito Jesus e ando com ele. Epa, peraí. Gente, isso é sério. As lâmpadas têm que estar acesas. As 10 virgens. 5 estavam com as lâmpadas acesas e 5 apagadas. Não tinham comunhão com Deus. É preciso ter comunhão com Deus. Nessa comunhão com Deus, você vai sendo transformado e sendo dele. A alma. Valeu? Por isso que ele é bom e eterno é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, Deus seja louvado, muito bom dia a todos. Deus seja louvado pela sua vida, porque Ele te ama e Ele quer te dar, encher você com a glória dele. Já imaginou isso? Porque está escrito, eu não estou inventando isso, está escrito em Salmo 91. E coroar-te-ei com a minha glória. O que você acha? Eu confesso isso direto. Gente, quando eu nasci de novo, eu tive a revelação disso. Lendo, já sabia disso? Falei, nossa, e coroar-me. Ah, com a sua glória, ele me coroa com a glória dele. O que você acha? Você tem que ter, ler e ter revelação. Se você, quando vai orar, você vai se entregando, você vai meditando, falando, isso é adorar a Deus, louvar a Deus. Você começa a ter revelação mais e mais. Lá está escrito, o Senhor disse que vai me coroar com a sua glória. E está mesmo. Desde aquele dia que eu fui salvo, ele já começou, e a sua vida também. É que você não sabe, porque você fica querendo ver, e não é com os seus olhos físicos, é no seu espírito. Você já está coroado com a glória de Deus. Então você tem que trazer isso agora para a sua vida aqui, porque nós temos que viver a vida do céu aqui. Não é quando eu chegar lá, porque o crente religioso, ele está esperando tudo acontecer no céu. Então leva uma vida sem vitória alguma aqui. Uma vida horrorosa, uma vida que não sabe se relacionar com Deus. Mas não é o nosso caso, porque Deus está nos ensinando, amém? Cada dia. E louvemos a Deus pelo dom, né? Por esse chamado, esse ministério de ensino, né? Que está citado em Efésios, capítulo 4, ok? Está escrito lá. Mestre de ensino, ok? Então, precisa ter quem ensina. Aliás, todo pastor tem que ter este dom, porque senão ele não pode. O que ele vai fazer na frente do povo? Se nem ele sabe. Ele vai ensinar o quê? Uma coisa decorada que alguém... Aí, né, gente? Não... Então, precisa ver que está bem falho, né, os dons dentro da igreja cristã. Que é isso aí que precisa acontecer. E atenção, Deus vai vir começando o julgamento dentro da igreja dele, da casa dele. Está escrito lá na casa de Pedro. Vai começar dentro da casa dele, é conosco. É por aí que ele não vai começar a ir para o mundo, não. Primeiro aqui. Então, o Senhor já está com o avivamento, que a pessoa está pensando que avivamento agora vai ser igual no século passado, ou sei lá quanto tempo atrás. Não vai ser desse jeito. Já é. É um avivamento de um despertar espiritual. Acorda. Não é para ser desse jeito. Dormindo dentro da igreja. Esquentando o banco na igreja. Fazendo a igreja de um clube. Não é. É para ser uma igreja ativa com o poder de Deus. Com a palavra. O Espírito Santo liberado. Para todo mundo. Em nome de Jesus. Mas vai depender de cada um. Porque ensino está tendo. Glória a Deus. Amém? Mas, vamos então hoje, que é maravilhoso, que eu disse ontem, que o ensino de hoje é assim. Por que que as pessoas têm dificuldade para receber de Deus? É isso que eu vou ensinar. Não é um título ótimo? Mas agora vamos ver o desenrolar do ensino, né? Vai depender de você. Só depende de você, porque Deus... Qual que é a sua visão de Deus? Vamos ver. Não precisa falar, mas na tua casa. Deus, ele vem me testar. Número 1, tá. Sabe o que é?
é porque eu não estou sendo muito diligente. Então, Deus vai ter que me provar em certas coisas. Então, número 2. Não, mas é porque eu nem mereço mesmo, né? Porque eu não estou muito aprofundada, eu também não estou lá essas coisas. Número 3. Ô, gente, não vai ter 1000. Vou parar por aqui. Está tudo errado isso. Está tudo errado. Né? O problema é nós não irmos buscar Deus e termos comunhão com Ele. Porque já está feito, Jesus está acostumado. Entregou o Espírito dele ao Pai, está feito. Nós temos que chegar nesse lugar. Da onde já está tudo feito, está no seu Espírito. Olha, não é mais fácil? Você não tem que cavucar por aí tesouros, riquezas, está dentro do seu coração. Toda a riqueza que você precisa está dentro do seu coração. Nossa, está tão perto. Por isso que você canta, tão perto de mim. Então, está mesmo, está dentro de você. Agora, você quer arrancar dos outros? Não é assim. Porque é individual. Está valendo? Então, como que nós vamos, né, ficar livres dessa dificuldade de receber? Vamos abrir a Bíblia em Marcos 4. E vamos no clássico versículo, que é a palavra do Kenneth Hagin, né? Esse versículo aqui, é ele que começou com isso. Então, versículo 24. Ele diz, de Marcos 11, que vocês conhecem. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, presta atenção, você está pedindo, tudo bem, mas nós vamos ver que jeito que você pede também. Vou ensinar bem isso hoje, tá? Porque se você vem com aquelas doutrinas antigas, vai pedir daquele jeito, você não vai receber mesmo. Porque não é desse jeito que recebe, daquela doutrina religiosa. Não vai receber, tá? Mas ele está dizendo, tudo quanto em oração pedirdes, tem uma ressalva, crede que já recebeste e será assim convosco. E você receberá, é isso aí. Credes que já recebeu e receberá. Quando você orar, é desse jeito, Acontece que, qual que é o problema? Tem gente que, eu já escutei isso, eu já li, tudo bem, mas não funcionou. Não funcionou porque ele está dizendo, tem que crer. Você pede, mas você tem que crer que você ouviu. Porque Deus diz, pedi e recebereis. Ele não falou pedir e eu vou ficar pensando, depois se eu vou te dar ou não, para receber. Não foi isso que ele falou? Ele diz, pedi e recebereis. Isso é no espírito, para começar. Isso não começa no natural, isso começa no espírito. Veja que você tem que mudar a sua visão, a sua mente. Por isso que imaginação entra aí, por isso que visão entra aí. Para quem não assistiu, não participou do culto de ontem, vai buscar agora o vídeo, sei lá, ou a mensagem em áudio, para você aprender. Porque é importante isso. Porque senão você fica numa oração religiosa e você não sabe como é que funciona esse negócio aqui. Então, ele está dizendo aqui que quando eu oro, eu estou falando a promessa que já está realizada, em Deus já está realizada. No meu espírito já está realizado. Não está na minha parte carnal, natural, não está, porque eu não estou vendo. Mas é para eu crer já tendo ela feita. Sendo ela feita, receber. Ele disse, aí você vai receber. Só que a pessoa desanima e larga a mão. Não pode desanimar. Porque você tem que orar até acontecer, porque está havendo um processo na incredulidade. Eu, incrédulo, pois é. Não recebeu porque tem incredulidade. Então é por isso que nós não... Eu sempre falo assim, nós não somos igual a Jesus, no sentido de que ele, aqui em pessoa, na terra, ele sempre foi o Logos, o verbo de Deus, a palavra. Ele falou uma vez só, ele nunca falou 2 vezes. Tá? Porque ele nunca teve incredulidade, ele é a palavra por excelência. É outro atributo dele, ele é a palavra. Amém? Então, ele não é incrédulo. Fala e fala, será? Não. Certo? Agora, nós falamos uma vez, não aconteceu, porque
Deus está trabalhando na nossa incredulidade conforme eu estou confessando a palavra. Porque a confissão vai me ajudar a meditar. Quando eu medito, eu começo a ter imaginação, visualização, que eu ensinei bem ontem isso. Hoje, do amor de Deus, ele vem ensinar na prática. Aqui adorando a Deus. Você entendeu? Você conseguiu entrar na prática? Desse Deus, você cantando, você meditando na palavra de Deus. Meditar o quê? Pensar profundamente, refletir naquilo que você está falando da promessa de Deus, da palavra. Está valendo isso? Então, isso cabe a você, precisa tempo. Não é uma coisa mecânica, tipo, todo dia eu vou lá rapidinho e pronto. Não, você está indo se encontrar com uma pessoa que se chama Deus. É diferente. Não, mas eu posso ficar 3 horas lá e nunca ter relacionamento com ele. Porque eu só estou com minha mente, não estou com meu espírito. Então, você tem que observar isso na sua vida. Porque se chegar uma pessoa na sua casa, como é que você se relaciona com ela? Você nem escuta o que ela fala, você ignora. A pessoa está lá falando, você fica olhando para a parede e fica pensando em outra coisa, liga o celular. Você teve relacionamento, por acaso, com aquela pessoa? Sim ou não? Não. Então, se você ficar lendo o Bíblia, falando coisa, e você não tem relacionamento com Deus, não está valendo nada. Por isso que você não cresce. Por isso que você está do mesmo jeito. Pode ser 30, 40 anos, 50 anos. Vai ficar até o fim. É relacionamento. E é fácil, não é difícil. Deus deu exemplo hoje, na hora que nós estávamos adorando, do amor de Deus. Me abraça com o seu amor. Você começou a visualizar esse Deus que é amor, que abraça. Então, você está usando, você está meditando, mas você está cantando, mas você está meditando. Porque pode ser cantando, óbvio. Vocês estão me acompanhando? Porque tem hinos com todos os versículos, mas tem que ser certo o que ele está falando ali, né? Porque tem coisa aqui que... Tem pessoas que pegam um versículo e fazem uma coisa totalmente religiosa, que não é a ver. Então, você pode meditar cantando, você está falando o que é realmente, e de repente você começa a imaginar. Porque é dom de Deus, imaginação. Não é fantasia. Mas tem a imaginação, que é o dom de Deus, que é dentro da palavra, e tem a imaginação, que é maligna, que é do mundo. Igual foi da Torre de Babel. Sem palavra. Das trevas, para o mal. Para ficar fora de Deus, ok? Então, está sendo fácil, está sendo? Até aqui? Estão acompanhando, tá? Então, agora, ele diz que eu vou receber. Você ora, pede, né? Pede porque é uma oração. Você tá Aí você crê que você recebeu, que ele ouviu. Ótimo. E você receberá. Mas olha, tem algo aqui, porque receberá e assim será. É futuro, receberá. Aí já entra o futuro. Pode ser imediato ou pode levar um tempo. Então, tem coisa que é imediata e tem coisa que leva tempo. Por isso que precisa de paciência, porque a paciência trabalha dentro da fé. Não oscila, não duvida, ok? Então, é isso aí. A primeira coisa que nós temos que lidar nisso aqui, para receber o que nós estamos orando, é lidar com a nossa incredulidade. Tá? Porque nós não cremos que ele já fez. Ué, não chegou na hora. Porque nós queremos andar no natural, receber na hora. Mas geralmente não é o padrão de receber a hora. Não é. Acontece, milagre instantâneo. Mas geralmente não é. Por quê? Porque precisa da fé. Nós temos que lidar então com a incredulidade. Eu não estou com a fé no nível da palavra, da promessa de Deus. Eu estou para baixo, incrédula. Então, primeira coisa, lidar com a incredulidade, tá? Porque as pessoas oram, mas elas só creem quando vão receber, na hora que recebem. Ah, eu sabia que ia ter. Mentira, sabia nada. Estava aflito, já duvidou, já saiu fora, já parou. Então, não é esse o jeito. Não, olha, eu estou tão bem, sei lá, não tenho mais dor, eu estou maravilhosa, eu estou curada. Você não precisa de sinal para você receber. Você precisa da fé.
Ou seja, outra coisa. Estou falando de cura, mas pode ser, sei lá, de financeira, pode ser profissional, tá? Porque não é isso que Jesus está falando aqui. Ele não está ensinando isso aqui. Que quando você se sentir melhor, ou quando você tiver o sinal, você vai receber. Ele não falou isso, não. Ele falou, você ora, pede em oração e creia que já recebeu, e assim será. Recebeu no Espírito, mas no Espírito já está amaldiçoado o que está prejudicando a sua vida. Está valendo? Já na hora está amaldiçoado. Eu vou mostrar depois aonde, tá? Então você já tem que crer, porque Deus ouviu, está escrito. Por isso que você tem que ouvir esses ensinos. Mas vem cá, se você ficar ouvindo esses ensinos guiando, sabe, fazendo alguma outra coisa, lavando seu carro, você não está prestando atenção nisso. Você tem que se deter no que você vai fazer. E orar em línguas, estudar, escrever. Falar, é isso que eu tenho que fazer. Espera aí, volta de novo. Não, como que é? É isso aí. Não é mesmo? Porque se você fica fazendo outra coisa, você não está ouvindo, não. Aquilo está ali, está assim, mais ou menos. Está valendo? Porque se você está estudando por alguma coisa aqui na terra, na sua escola, sei lá o quê, e você vai ter que saber para apresentar, é desse jeito que você estuda? Porque não dá para aprender, dá? Não, mas está cheio de gente que quer estudar a Bíblia desse jeito. Não vai chegar lá, nunca. Tá? Porque enquanto você está lá, você não está escutando coisa nenhuma. Não está chegando no seu espírito, porque você não está atento. Você nem está dando bola para aquilo. Você quer que aquilo entre assim, ó, sem você fazer nada. E não é assim. Está valendo? Tudo é esforço. Porque Jesus falou, olha, para pegar o reino de Deus é com esforço, ou não? Está lá no Evangelho. É claro, porque vai depender de mim. Vai ter muita coisa para me tirar da visão de Deus, que é o diabo mesmo. O povo não gosta que fala do diabo, mas é ele que é. Diabo vem do grego diablo, que é o enganador. Tá? É um enganador. Vem do hebraico, Satã. Começou do hebraico, foi traduzido para o grego. Satã, que é o enganador. E foi para o grego, diablo. E veio para nós, diabo. Que é um enganador, um mentiroso. É isso que ele faz, ele engana, ele quer nos enganar. Ele tem esse poder. Então, Jesus não está dizendo isso, que eu não preciso ver nada, eu só tenho que crer. Essa é a fé. Não é demais isso? Por isso que se eu estou com a fé, não tem como eu não receber. Vai acontecer. Só que eu tenho que trabalhar com isso, para eu dar condição para o Espírito Santo me ajudar. Então, eu preciso também repreender a ação maligna, se ele está me enganando. Porque eu tenho que falar ou confessar a resposta que eu já recebi. Que é isso aí que ele está dizendo. Eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que ter certeza que eu recebi. E essa certeza não é na sua cabeça, vem do seu espírito. Vai transformar a sua mente. Porque a mente duvida. A mente que oscila, a mente que duvida, a mente que fica indeciso, é incredulidade. Óbvio que se eu estou passando uma situação muito difícil, a minha alma tem hora que ela quer pender para aquilo, mas eu estou muito firme na palavra, o Espírito Santo vem e me tira daquilo e eu já rejeito. Mas se você não está firme, você vai lidar muito com isso, só que não pode parar na hora que vier a dúvida, a incerteza. Isso é uma fraqueza, é uma tentação. Você não pode parar aí, você tem que ir para cima. Continuar até a sua fé ir além da incredulidade que está operando dentro de você. Nós temos que saber que isso aqui temos que lidar com a incredulidade, porque temos que ter certeza, tá? Então, se eu penso que eu estou orando e não está acontecendo nada, isso é incredulidade. Eu estou cansado de orar, sabe? Acho que não vai acontecer. Incredulidade, viu? Não, então eu vou mudar. Esse jeito de orar não está bom. Aí você vai, não tem nada que mudar. Você tem que perseverar. Quem falou que é para você mudar? É para aumentar, inclusive, o momento de relacionamento com Deus.
Não é para desanimar. Lógico que vai vir um ataque violento nas emoções, porque não estou vendo, não estou sentindo, não tem sinal, então vai vir tipo, para me desanimar. Mas o Senhor é a minha força, na minha fraqueza Ele é a minha força. Então, nós não cantamos isso? Então, é isso aí. Então, vamos ver Hebreus 6, tá? Então, nós não podemos querer confiar nos sintomas, no que vê, tá? Jamais, não importa o que você está sentindo, você continua firme e confessando, vai falando, porque a palavra tem poder. Ou nós falamos morte, ou nós falamos vida. Por mais que você pense, não siga isso. Eu já falei a semana passada sobre o pensamento, né? Que ele vem do nosso coração, ele quer ficar instalado lá. Nem tudo é o diabo, a incredulidade está dentro do meu coração, que agora eu estou trabalhando para ele ser um coração de fé unido a Deus, que até então nunca foi. Porque metade é alma, metade é espírito, meu coração está aqui no meio, lá no meu íntimo. Sempre pendeu para a alma, porque o espírito era morto, não tinha fé em nada. Só se visse tinha fé. Agora, eu creio, mas crer com a cabeça não é fé. Tá? Então ele está aqui no meio, agora tem que pender tudo para o espírito, é o espírito que comanda, não é a alma. A alma vai ter que ser transformada, renovada com a palavra de Deus, a mente. E isso vai operando no meu coração que está aqui no meio, ok? Estão acompanhando? Isso é para entender mais ou menos, para você quando for orar, saber o que está rolando dentro de você. Para você se posicionar. Se você começar a buscar e ter entendimento, revelação do Espírito Santo, você se posiciona. Se você não tem entendimento, você segue a sua alma incrédula. E você não vai ter. Você vai levar a sua vida com a sua força. Não é Deus que faz. Porque você tem capacidade e muita coisa você consegue fazer. O ímpio está cheio de coisa, mas eles são mortos espiritualmente. Se hoje for o dia deles partirem, acabou, estão tudo mortos espiritualmente. Vai tudo para o inferno. Está valendo? Então, nós conseguimos também. Se eu meditar com a minha mente natural, coisas, ela é poderosa, eu vou ter, mas é sem Deus. Aí não é fé. Vocês estão acompanhando isso? Então, veja versículo 12 de Hebreus 6. Olha aqui, olha. Para que não vos torneis indolentes, mas seguidores. Imitadores é seguidor, tá? A tradução mais correta. Mas seguidores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, a fé e a paciência é que herdam as promessas de Deus. Fé com paciência. Você tem que ter paciência. Quantos anos Abraão ficou esperando, sem enfraquecer, diz lá, na fé, sem duvidar? Foram anos, décadas. Está valendo? Não, mas agora você tem tudo, você paga as suas contas, né? Você tem dinheiro para ir no médico e em clínicos bons, com a tua grana, você vai, você tem onde morar, você está alojado, você está comprando comida, está tudo bem, você lá precisa de fé. Lógico que precisa. Senão o diabo, ele já preparou um laço para te pegar. Que esse é o serviço dele. Chega uma hora que você não vai poder sair da situação que você é enlaçado. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor não permite que nenhum laço prenda os nossos pés. Está escrito em Salmos. Ele nos guarda. É a verdade, porque eu ando na fé. Não adianta você vir com um laço, diabo, porque eu não vou entrar nessa. Eu não vou fazer. Nem vem. Agora, não tem a palavra lá dentro, pum, põe o pezão no laço do diabo. Estão acompanhando? Porque está andando no caminho errado. Não tem a palavra de Deus dentro. Né? Então, ele está dizendo aqui que é para ter paciência, veja só, pela longanimidade herdam as promessas. Longanimidade é paciência, Deus é longânimo, é paciencioso. É isso aí, a longanimidade é paciência. Precisa ter paciência porque leva tempo. Não é micro-ondas, não. 2 minutos está feito. Air fryer agora também. A air fryer está assando tudo em 10 minutos, gente. Né? Não é. Nós estamos nesse mundo que é assim, ó, internet.
Talento. Mas, um segundo, gente. Nós estamos nesse mundo aí, doido. Então, como é que você vai receber de Deus com essa coisa aí? A internet está fraca hoje. Está lenta. Fica lá para descer. O mundo está doido. Então, mas Deus está falando, não é assim esse meu esquema. Não é. É paciência, é longanimidade. Precisa. Tem que ficar firme na promessa, no que você orou, pedindo e crendo que já foi feito. Você tem certeza. Não é na tua cabeça, não. Isso está sendo formado dentro de você. Está valendo? Né? Sabendo que você já recebeu, só que não está manifesto. Manifesto é outra coisa. É isso aí que você tem que entender. Porque Jesus falou, e você receberá. Já está feito, você já tem, só que não foi manifesto. Então você espera. Por isso que as nossas lâmpadas têm que estar acesa, porque nós estamos com esta paciência esperando o nosso Senhor que virá dentro em breve. Por isso que nós estamos tendo comunhão com Ele, para as lâmpadas ficarem acesas. E então Ele vai entrar para o noivo, para estar conosco. A porta, Ele vai entrar e fechar. É igual a porta da arca. Deus, fechou a porta. Foi Ele que fechou a porta. Vai ler lá. Ele disse, agora entra, Noé. Todo mundo entrou, os bichos, todo mundo. Quer dizer, todo mundo não, né? 7 pessoas, ele era o 8º. Então entra agora. Ele entrou e Deus lacrou. Protegeu ele lá dentro. Glória a Deus. E tem mais, salvou a família dele. Ele era o justo. Está valendo, gente? Não é o máximo? Deus protege. Então, você tem que crer que você está orando, Deus já está... Agora, não tinha oração para que essa situação aí, vamos dizer. Sei lá, na sua vida. Não tinha. Está aí. Por conta, né, das trevas. Deus não pode fazer nada. A partir do momento que você começa a orar por aquela situação, você pode crer que você já recebeu, tenha paciência para esperar o tempo que Deus está usando, porque Ele tem que ajeitar outras coisas para acontecer. E muito mais. E entra a nossa incredulidade aí. E às vezes tem coisas que estão envolvendo outras pessoas também. Tem tudo isso. Mas você tem que ter certeza que já recebeu e não ficar aflito. Quando vai chegar? Quando vai chegar, incrédulo? Nunca. É isso aí. Com essa conversa é nunca. Tá? Então, quando vier dentro, quando vai chegar? Já chegou, não é que vai chegar. Já chegou, já existe. Por isso que você anda na paz, com a alegria do Senhor, com a força, porque já está feito. Essa é outra condição de vida que o crente tem que viver, tá? Então, sabe uma coisa que é errado nos cristãos de orar? É assim, Senhor, vamos pegar o caso de doença, então. Então, está escrito, eu creio que pelas chagas de Jesus, eu já fui curado, mas Senhor, por favor, me cure agora, toque agora com a sua mão, com a sua misericórdia, tenha misericórdia, Deus, por favor. Isso está tudo errado, isso você não vai receber não, vai morrer. Com essa rezinha aí você vai morrer, cara, porque não é assim que ora. Ele disse, quando você orar, creia que já recebeu. Não é por favor você não crê. Você está lá clamando, de joelho, chorando. Para que você vai ficar de joelho agora? Clamando, se já está feito. Né? Antigamente, que a gente não sabia, era assim, não era não, que orava. Acendia até vela, né, gente? Punha flor e tudo mais, para ver se Deus fazia alguma coisa. Ele fez na cruz. Tá errado isso aí. Pelo amor de Deus, por favor, por favor. A pessoa não está crendo em nada. Por favor, Deus, por favor, não deixe ele partir agora, não deixe agora. Ixi, vai partir com essa rezinha aí. Incrédula, completamente. Gente, não é bom você saber disso? Nunca mais você vai, blim, 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 não vou. Eu tenho que me posicionar. Está feito. É isso aí que ele está ensinando aqui. Porque essa realmente não é a oração da fé. Porque a oração da fé, nós temos que crer.
que já foi feito, isso dá paz, dá segurança, e eu não vou me abalar. Quando você está com a fé, você não vai se abalar. Fé move montanhas. Deus falou. Não é o máximo? Só que você tem que estar posicionado lá. Essa é que é a chave, tá? Então, nós, quando estamos na fé, nós chegamos numa condição, que nós sabemos, porque sabemos, e sabemos, e sabemos, e sabemos. É uma convicção que está lá dentro, que está feito. Esta fé tem uma substância, que está escrito em Hebreus 11, versículo 1. Certo? Porque você sabe, essa é a substância. Você sabe. Está feito. Acabou. Vai acontecer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está feito. Deus está ouvindo todas as minhas orações. Já está feito. Já está realizado. Ele sabe como Ele vai fazer. E Ele me ensina que jeito que eu oro. Como que eu faço? Estão me acompanhando? Eu dei esse exemplo, mas, por exemplo, pode ser, né? Tá? Então, isso justamente, você tem essa condição da fé, de você saber que já está feito, você não está abalado, você não está preocupado. Não é aquele negócio, está por conta de Deus. Esse daí está numa incredulidade. Não está fazendo nada, porque a religião faz você não fazer nada. Sim ou não? É a maior mentira. Nossa, é horrível. É indecente. Então, a pessoa não faz nada, porque está na mão de Deus. Que mão de Deus? Não tem nada a ver. Ele diz para você comandar com a fé aqui, agora, na terra, a todas as coisas. Para você ir para cima do poder das trevas. Com o nome de Jesus. Com a sua fé. E expulsar e acabar com aquele mal que está na sua vida. Amaldiçoando o mal, que já foi amaldiçoado em Cristo Jesus, na própria vida dele, no corpo dele, foi amaldiçoado, tá certo? Então vai para você usar isso, essa autoridade. É para você andar neste lugar comandando, não é que Deus não vai fazer, Ele já fez, sabia? Então não está nada na mão de Deus não, Ele já fez. Você que tem que agora comandar. É que não tem gente ensinando muito isso, acho, né? Hein, pessoal de casa? Quer dizer, deixa por aí, por conta, né, das trevas. E aí você, vai ficar mal, você vai perder tudo, não sabe como sair. Fica lá esperando num Deus que nem é esse Deus poderoso. Nem é. Uma coisa vaga, mentirosa. Tá valendo? O diabo fica nervoso, gente. É para ficar mesmo, porque nós estamos detonando ele. E você tem que fazer isso na tua vida, ok? Você detona ele porque você tem autoridade. Mas olha aqui, fica unido com Jesus, comunhão. Você entra na presença dele. Você viu como que nós fizemos hoje aqui com o louvor? E assim é com a palavra, você vai se deleitar no Senhor. Ter prazer com ele. Numa intimidade, num relacionamento com ele. É bom demais. E tem mais, você vai sendo automaticamente separado do mundo. Você não quer. O que eu vou falar com as pessoas? Eu vou ter que entrar na deles, porque eles não sabem onde eu estou. Eles não conhecem esse lugar, esse esconderijo, onde eu estou, com Deus. Então eu tenho que entrar na deles. Sai fora, vai. Tchau. Nem passe mais tarde, até logo. Se você se converter mesmo, vem cá. Né? Porque a gente tem que conversar. Vai entender o que eu estou falando? Não entende. Então, você não tem mais prazer em nada do que não é de Jesus. É o máximo isso. Ele supre a sua vida completamente. Vai fazer o que aqui na vida? Andar com o diabo? Desse jeito? Essa perdição que está? Porque o mundo chegou no caos agora, hein? Em todas as áreas. Está igual nos tempos de Noé. Só perversão, corrupção, malvadeza, tudo que não presta e doença. De todo tipo. Tem o que de bom aqui? E a própria natureza está revoltada. Mas é o pecado isso. Não tem nada a ver com um negócio aí de plástico que não pode usar, sacolinha. Vai, sai fora. Eu vou ficar acreditando, né? Não lê Bíblia, acredita nisso. Isso aí é o pecado de 6.000 anos atrás. Chegou no ápice. Deus já acabou uma vez, não só uma, acabou já várias vezes, e foi fazendo de novo. Né?
Depois, lá na Babilônia, teve que acabar de novo, e assim vai. Por causa do pecado. É o que está aqui, nesse mundo, é o que nós estamos vivendo, pecado. E é para sair esse pecado da tua casa, da tua vida, da tua família, dos teus negócios. É para sair. Como que você se posiciona na vida? Você deixa tudo? Tudo está ok? Não, senhor. Que é isso? Vamos por ordem. É Jesus. É Jesus, porque quando ele vier, o sangue dele tem que estar nos umbrais da sua porta, ou seja, na sua vida, para que o diabo não destrua a sua casa e a sua família. Está valendo? Então é isso aí que é fé. Então, vamos ver Marcos 4, 26. Vocês estão gostando disso? Amém. Eu também. Não, eu gosto, claro. É isso que eu vivo. Eu tenho que experimentar isso para poder ensinar. Presta atenção, agora aqui Jesus, então, vai ensinar como que funciona a oração no reino de Deus, ok? Porque não adianta você ter pressa, você não está orando? Vai acontecer. Eu me lembro de quando eu nasci de novo, eu fiz uma lista assim, eu peguei um caderno, a gente tinha todas as linhas de coisas que eu queria, mas era só coisa do mundo. Eu achava que era isso. Mas eu fui buscar Deus, eu não tinha ninguém me ensinando, eu nasci de novo, comecei a ler Bíblia e tudo, e Deus foi ajeitando tudo na minha vida, eu fui lá. E eu com a minha mãe, nós íamos fazendo oração com a Bíblia, e nós não estávamos sabendo muito, mas a gente ia fazendo. Depois eu fui crescendo espiritualmente, falei assim, mas não, isso aí é secundário, mas já estou com tudo, aí Deus foi só mudando minha vida, por dentro e por fora. E assim, nunca fui para trás. Se você tiver relacionamento com Deus, você nunca vai dar um passo atrás na sua vida. Você não acha isso bom? Nossa, glória a Deus, gente. Ele é Deus mesmo. Não é duvidoso, não. Ah, ele te deu isso tudo, mas ele tira, sabia? Tira de onde? Da tua vida, que você é religioso, mentiroso. Você já não escutou isso, não? Então, porque nós não merecemos. Não é merecimento, é graça. E daí? Eu fui justificada no sangue de Jesus, e você também. Isso quer dizer o quê? Deus te olha como se você nunca tivesse pecado. Justificado é isso. Por isso que nós podemos ter relacionamento com Ele que é santo. Meu Deus, pensa nisso. Ele não lembra, Ele diz, eu não me lembro dos seus pecados. Eu lancei nas profundezas do mar, está lá tampado e ninguém pode tirar. O diabo só trabalha com o passado. Coisa do passado. Agora, pensa nisso, que você tem muita coisa para meditar. Deus, Ele me justificou no sangue de Jesus. Por que o sangue? O sangue de Jesus, o sangue que é santo, perfeito, de Deus, derramado nesta terra, para a purificação dos pecados, para lavar os pecados. E eu fui justificado. Então, Deus não me vê com pecado nenhum. Porque está escrito em Romanos 6, que nós fomos tidos, quando aceitamos Jesus, mortos para o pecado. Lembra? Eu já sempre estou falando isso. Nós somos tidos como mortos para o pecado diante de Deus. É o meu espírito. Agora, tudo que está no meu espírito eu tenho que trazer para a minha vida, para a minha alma, para acontecer nessa área física, geográfica, não é o máximo. O próprio Deus, o poder dele andando aqui. Gente, faz favor, pensa nisso. Então veja, Marcos 4, 26, diz assim, Jesus está ensinando então, que a oração faz parte do reino de Deus. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, vamos dar o exemplo da planta, né? De uma planta, uma semente que a gente vai lá plantar, ou sei lá, o agricultor, ele plantou lá no terreno dele, semeou hoje, que ele já tinha preparado o terreno, amanhã ele vai ver para olhar lá, ver se tem já para a colheita. Não, ele vai ficar tão triste, decepcionado, frustrado, até doente, porque ele jurou que já ia estar lá a colheita, porque olha, essa semente é ótima, ela
produz com abundância essa semente. Ele achou que ele ia semear hoje e amanhã já estava tudo lá. Esse é um bom exemplo para a oração. Porque quando você está orando, você está semeando a palavra de Deus no seu coração. Está valendo? Você tem que esperar. É isso aí que Jesus está ensinando. A semente, ela vai germinar e crescer. A gente não vê como, tá? Então, ele diz assim, ó, depois dorme, levanta, noite e dia, mas leva tempo. Não é no dia seguinte. Por isso que eu disse que precisa de tempo, não é imediato. Pode acontecer a resposta imediatamente e pode ser que não. Mas eu tenho que perseverar até acontecer, mas cada vez com mais força de Deus. Cada vez com mais convicção. Que sim, que sim, que sim. Que essa promessa está realizada dentro de mim. Estão ficando encorajados? Claro. Você tem que esperar com fé. Né? Não, é óbvio que tem dia que vem mesmo um horror em cima da gente e isso eu acho que não vai. Não, mas você está orando, aquilo logo você já vai orar e acabar tudo. Não, não vem não. Não vem mesmo, porque eu não vou dar asas para a incredulidade. Eu já estou saindo dessa, não quero. Isso é perdição da vida. Isso que não pode, tá? Então tem que esperar, não desanimar e ter paciência. Tem que continuar orando. Não vai mudar o jeito, é isso que você tem que fazer, não aconteceu ainda, no natural. Enquanto não aconteceu no natural, você não pode parar. Quem mandou parar? O bebê nem nasceu ainda. Ainda vai ter o trabalho de parto. Calma. Tá certo? Então, não, tem que ter paciência e continuar. Não deixa a sua mente enganadora, que não está seguindo o Espírito, começar a te dar uma ideia. Não vou fazer isso, não, vou fazer isso agora. Pronto, você saiu do foco. Continua no foco. Tá valendo? Não pode desanimar, gente. Se você desanimar, você perde todas as bênçãos, tá? Então, aqui no caso, plantou, semeou, tem que crer que ela está sendo germinada lá embaixo. Né? Então, o que você está orando, a palavra que você está confessando, a promessa que você está orando, que você está crendo, e naquela que você está estruturado, ela está operando em você, igual a semente que foi plantada. Tem que crer, está acontecendo. Porque Jesus falou que é assim que funciona. Então, não é para desanimar, é para continuar, você é vencedor. Lembra a imaginação? Eu sou vencedora. Eu já venci, a última palavra é de Jesus e acabou. É Ele mesmo que vai dar a última palavra. Seja agora ou na hora que Ele vier no julgamento, a palavra é dele, é a última. Na nossa vida e acabou. Olha que demais. Esse é o Deus que nós seguimos. Então, esse é o caminho que você tem que seguir na oração, tá? E nem pode parar. Nem vou orar mais isso, não. Eu só vou ler a Bíblia. Não, senhor, é preguiçoso, que é isso? Soldado que para de lutar, morre lá na batalha, né? Você tem que avançar o teu inimigo, você vai para cima dele. Qual que é o seu inimigo maior? A incredulidade. Esse é pior que o diabo. É pior que o diabo esse. E faz parte de nós, da nossa vida. Então não pode parar, de jeito nenhum, enquanto a resposta não vier, tá? Então veja aqui, leva tempo para o Espírito Santo orquestrar tudo o que precisa para o milagre acontecer. Leva tempo, porque ele está agindo também na minha incredulidade. Nesse meio tempo, ele está, tá ok? Ele está agindo em outra pessoa que ele vai usar para vir me ajudar. Pode ser, se for uma situação financeira, vamos dizer, às vezes nós estamos ligados a alguém que Deus designou que virá nos ajudar. Ou pode ser um negócio que vai fazer conosco, pode ser, sei lá, o que for, o que você precisa. Demora, porque Ele está orquestrando o Espírito Santo, enquanto você está orando. Seja o que for na sua vida. Pode ser qualquer área, tá? Para Ele poder atender. Porque, justamente, assim como eu posso ser a resposta da oração de alguém, como alguém pode ser a resposta da minha oração. Está entendendo? Então, nós temos que orar também para esse alguém.
Se eu que estou esperando a resposta desse, que vai vir. Hein? Uai, você quer um emprego. Cadê esse emprego? Vamos dizer que seja isso. Não está difícil coisa nenhuma. Quem está com Deus não tem nada difícil. Tudo ele está acontecendo aí. E Deus já me ensinou, olha, se vai acontecer uma situação dessa, hoje é comigo. Porque eu que estou abençoada. Então eu vou ser chamada. Quem é essa pessoa? Eu oro agora, Pai, para que este coração seja abençoado, envolvido com o Espírito Santo, para chegar até mim e eu vou receber isso hoje. Eu creio. Você vai assim que você vai orar, se você precisar de um emprego. Você vai fazer isso. Agora, você fica olhando para o infinito sem nada. Ei, não vai acontecer nada. Está valendo? Porque você fica orando, mas você tem que orar para quem vai ser o seu parceiro. Que vai vir entrar na história. Porque se é uma coisa de trabalho, se é uma coisa de dinheiro, sei lá, seja o que for. Ou de ajuda, eu não sei. Se vai envolver outra pessoa. Ou eu também. Deus também quer me usar para eu ser a resposta de oração para alguém. E você também. E que não sejamos nós os empecilhos das pessoas. Porque às vezes a pessoa não está ouvindo o Espírito Santo. Então ela não vem. Ou eu não estou ouvindo o Espírito Santo, então eu não vou. Então, olha o tempo que leva. Tá valendo? Então, entra isso tudo na história. Que a gente tem que estar bem ligado, tá? Então, quanto à cura também, às vezes não acontece imediatamente, né? Porque tem um processo nisso tudo, leva um tempo para manifestar a cura daquele corpo que ficou abalado com aquela doença, recuperando, enfim, está sendo recuperado. A saúde. Então, tem que saber que já recebeu, que já está limpo, que o mal já saiu, que a doença já saiu. Não é o diagnóstico do médico que mata ou que cura. É a fé que cura e é a incredulidade que mata. Essa que é a verdade. Tá? Então, tem que ser baseado... Tá ótimo. Vai lá no médico, ele vai ajudar. Tudo bem, vai fazer... Ai, meu Deus, tem gente que nem tem fé e não faz tratamento, não vai atrás. Porque, ai, não, Jesus cura... Tá cheio de gente que morreu, sabia? Tá. E eu vi tanto testemunho lá nos Estados Unidos de pessoa que morreu porque não foi fazer tratamento, pastores inclusive, de câncer. Não vou fazer quimioterapia, não vou fazer. Jesus vai me curar, nunca teve fé, morreu. Ah, Jesus falhou? Não, incrédulo. Tá valendo? Então é isso. Então, vai fazer o tratamento que precisa, vai seguir certinho com oração, na mesma dose, porque quimioterapia é dose cavalar, desestrutura um corpo. Radioterapia é outra dose, tremenda, quase mata tudo. Então é nessa dose que você que tem uma doença crônica, uma doença que vai matar, tem que seguir, na mesma dose, para acabar, inclusive, com os efeitos colaterais. Porque age numa área, pega outra. Não é para ter efeito colateral nenhum, porque você deixou. Você achou que o câncer está bom e ficou lá os defeitos depois que saiu o câncer. Está valendo? Porque desleixou. Pelo menos não morri do câncer. Ai, ai, ai. Tem que ir até o fim. Tem que ficar lá até o diabo sair. Vocês estão me acompanhando? Bom, tem doença que é diabo que põe. Agora tem doença que não é. Ai, meu Deus, quer ver meu pé ali? Ai, 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 ai. Isso aí não é diabo. Isso é uma coisa física. Agora, aquela mulher que estava encurvada há 18 anos, e Jesus entrou na sinagoga no sábado e curou aquilo, ele expulsou o espírito de enfermidade. Aquilo era um diabo. Está valendo? Câncer é um diabo. Não quero esse diabo, não quero diabo nenhum. Alzheimer. É outro diabo. A pessoa, ai, estou tão esquecida, ai que lindo, e fica falando sem parar. Né? Fica falando sempre, está vendo que o negócio não está indo bem, está deixando. O que você tem que fazer? Você tem que usar a palavra. Você tem que usar a palavra, comandar a autoridade que Jesus já te deu sobre esse demônio de Alzheimer e expulsar e amaldiçoá-lo. Fora, te repreendo, não aceito, minha mente está lavada no sangue de Jesus. Ou vai intercedendo para quem está com isso lá na tua casa. Se você tem fé, Deus age.
Porque Deus ama as pessoas. Ele é contra o pecado, mas ele ama as pessoas. Ele não quer ninguém com isso. Ou sei lá, diabetes, coisa lá, sei lá, gente, tem cada coisa por aí. Não é para ficar aceitando. Ah, tem remedinho que resolve? Ah, faz favor, vai. Né? Então, a pessoa só vai achar que está bem quando melhorou. Aí eu melhorei. E vai levando. Não é minha questão de melhorou. Tem que acabar a história. Tem que resolver. Nós temos que chegar nesse lugar que se chama lá. Eu já trouxe outro dia esse ensino. Está feito. Está valendo isso? Será que o pessoal de casa está sintonizado? Como é que é? Manda uns recados aí para a gente saber se vocês estão aproveitando, né? Tá? Então, tem muitas pessoas que dizem que têm fé. Não, eu tenho fé. Ai, que lindo. Né? Faz até pose assim. Tenho fé. Mas aí eles resolvem fazer um grupo de oração. Grupo de oração quer dizer, vamos fazer um grupo para orar, interceder. Aí eles ficam, lá, sabemos, Deus, que você cura, que você faz, mas pelo amor de Deus, cura aquela pessoa. Fica o grupo inteiro orando isso. Está errado. É assim que os grupos de oração oram. Por favor, Deus, faz agora, põe a sua mão, como se Deus estivesse segurando a mão dele. Está tudo errado. Vocês estão acompanhando? Não tem fé coisa nenhuma. E está cheio de grupo de oração por aí. Está cheio. Vão para o monte, vão, sei lá, até de helicóptero, ficar mais em cima ainda, sobrevoando a cidade. Não é assim que você manda o diabo embora. Vocês sabem que isso existe. Para que ir para o monte? Fica lá na tua casa, melhor, porque no monte, sei lá, tem umas cobras lá, sei lá, de noite, aqueles pernilongos picando. Para quê? Fica na tua casa. O diabo que está lá, está aqui no mesmo lugar, mesma coisa. Isso aí é tudo coisa para complicar a vida dos outros, não vai resolver mesmo. O diabo até ajuda para ir lá, fazer essas coisas e não vai resolver. Não, mas eu fui no monte, eu fiquei liberto, tá bom. Então, amém, que você ficou, glória a Deus. Mas aí se convence que não precisa ir no monte. Não é por aí, tá? Então, ai Deus, sabemos que pela chaga de Jesus, essa pessoa já foi curada essa enfermidade. Então, cura agora. Uai, eu sei que já foi curada, então cura agora. Está errado. Está curado, está curado. Eu creio e recebo. Não foi isso que Jesus falou? É isso aí, tá? Então, nós precisamos da fé verdadeira, que é essa que Jesus falou, crer. Quando você ora, você vai se posicionando, eu creio e recebo. Eu creio, aprendi isso há muitos anos atrás. Jesus, você diz que se eu creio e recebo agora. Eu já recebo agora, eu já tenho. Agora, a manifestação vai acontecer. Não importa se vem um sintoma ou outro, você não te abala, porque você está curado. Não é o máximo? É isso aí, tá? Porque fé é algo real. Veja agora aqui, capítulo, Marcos de novo, capítulo, deixa eu ver aqui. É isso, agora capítulo 6 de Marcos, nós vamos ver agora Jesus na cidade dele, gente. É isso que Jesus se depara com isso nas nossas vidas, tá? Dentro da igreja, é isso que Jesus se depara. Ele vai, olha aqui, versículo 1 de Marcos 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse, por acaso, o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Não esqueçam, Jesus estava escondido, o Deus poderoso estava escondido na pessoa física natural de Jesus, ok? Então eles faziam esse julgamento. Jesus, nem no que tudo que ele fez, eles nunca acreditaram. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Veja só o versículo 6, admirou-se, mas não é que ele ficou encantado, ele ficou assim, espantado, sabe? Que horror!
né? Indignado, ele ficou, sabe assim? Mas essa palavra está aqui. Que é isso? Não houve um ambiente de fé na cidade, não tinha. Era um ambiente geral de incredulidade, a cidade inteira. Já pensou nisso? E é o mundo, hein? O mundo é isso. É isso, é incredulidade pura. Ele não pôde fazer nenhum milagre. E aqui diz que ele só impôs as mãos e curou alguns enfermos. Mas ele queria fazer tudo ali, resolver a vida de todo mundo ali. E que todos crescem que ele era o Messias, e ele não conseguiu. Tá? Então é isso que acontece. Jesus quer. Está claro que ele quer te abençoar em todas as áreas que você precisa. É isso que você tem que ter dentro de você. Por isso que o seu relacionamento com ele, pessoal, vai gerar isso, através da palavra. Que ele quer ser o seu Deus, ajudar você em tudo, tirar você dessa situação. Porque essa situação é cegueira espiritual. Você não está enxergando o que ele já pôs para você. Tipo Abraão foi levar o menino para... Menino não, já era homem, né, de 30 anos. Para fazer o sacrifício, Isaac. E ele não soube exatamente como ia ser aquilo, mas Deus pediu, ele confiou. Porque para gerar um filho através dele, Sara, com 100 anos e 91, vem cá, só um milagre. Ele ficou anos confessando e crendo que o milagre ia acontecer, e aconteceu. Então, ele sabia que Deus que deu o filho que ia ser o pai das nações, que dele iam ser gerados milhões e milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Deus não ia matar, ele falou, alguma coisa Deus vai fazer, mas eu vou fazer o sacrifício. Ele não viu o sacrifício, mas estava lá, ele foi com fé, está valendo? Então é isso aí, é a fé, você no invisível, você vê o resultado, você tem que enxergar, tem que tirar a cegueira espiritual, você não sabe como que Deus vai resolver o seu problema, porque você está na incredulidade, na cegueira espiritual. Você tem que começar a ver o que Deus está prometendo aqui, tá? Então, nós lembramos aqui, na palavra de Deus, e temos que lembrar, quantas vezes que Jesus tirou as pessoas do ambiente que ele ia orar para um morto, para uma situação, tirou pessoas, porque a incredulidade afeta a sua fé, é empecilho, vai trazer problema, vai desafiar a sua fé, aquelas pessoas. Era por isso que ele tirava as pessoas do meio. Sai. Elias fez isso também, quando ele foi ressuscitar o menino. Ele deitou em cima do menino, né, da mulher, que ele orou para ter filho. Não foi? Que ela não tinha, ela era estéril. Depois ele cresceu, morreu, e ela foi atrás dele. O menino estava morto já na cama. E ela foi atrás dele, mais um povo. E aí, como é que vai? Tudo bem, está tudo bem. Ela não falou para ninguém que o menino estava morto, nem para o marido. Tudo bem, confiando. Eu vou falar com ele. Ele que fez, orou para esse Deus me dar a condição de eu ter filho, que eu era estéril. Agora ele vai dar um jeito com esse Deus para ressuscitar meu filho. E vai. Então, chegou lá, ele veio, tirou todo mundo, foi lá com o menino. Ele deitou em cima do menino. 3 vezes, o menino nasceu, voltou. Não podia ter ninguém junto. Então, é muito ruim, pessoas incrédulas, você orando para uma situação que precisa da solução, precisa da fé, aquela gente contamina a sua fé. É um desafio. Você está acreditando nisso? Então você não pode orar com essa gente, ok? Você põe fora. É você mesmo. Ou se não tiver ninguém, é só você. Com o Espírito Santo tá bom demais, tá? Porque a fé, a incredulidade de outra pessoa pode impedir Deus de agir. Mas se o próprio Jesus fez isso, tá? Então não é para ficar com o incrédulo ali no meio fazendo oração, não. Porque nem todos que estão dentro da igreja estão com fé, você sabe disso, né? Vocês estão já bem conscientes, né? Então não é, tá? Então, vamos ver agora Filipenses capítulo 4, tá? Você não vai mais ficar escutando conversa de pessoas que vêm para trazer palavras e coisas para afetar a sua fé.
Porque eles vêm. Mas você tem que estar num lugar de tanta segurança que a palavra de Deus te dá com a fé, para que essas conversas não abalem você. Por exemplo, alguém vem e fala assim: olha, eu vi a pessoa mexendo na sua carteira, na sua bolsa, e pegou a sua carteira. Vamos dizer, tem todos os cartões, tem tudo que você precisa, o seu dinheiro. Isso não vai afetar a sua fé, porque você sabe que você deixou a sua carteira no cofre, que só você tem o segredo. Entende isso? Consegue imaginar isso? A pessoa veio e pegou a sua carteira que estava na sua bolsa, eu vi. Ficou mexendo, levou a sua carteira. Se você tivesse fraco na fé, meu Deus, pegou, já ia ser um alvoroço e não sei o quê, nem ia lembrar que a carteira estava no cofre, que só você tem o segredo. Fé é isso. As pessoas vão vir falar coisas para você contra o evangelho, contra a fé. Mas essa fé tem que estar aqui. Realmente esse é o cofre. Aonde está a palavra que o diabo não pode roubar. Porque você vive no esconderijo do Altíssimo. Aonde ele te guarda, ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus e ele é o que ele diz que ele é. Ele diz que ele faz, ele faz. Que ele fez, ele fez. Acabou. Você anda seguro na vida, pensa nisso. Isso não é uma coisa completamente diferente do que o mundo fala? E a religião? A religião é coisa chata. Credo. Você nunca chega lá. Tem a ver. Então, Filipenses 4, versículo 6 e 7, que nós conhecemos. Mas vamos ver mais um pouquinho aqui, para a gente terminar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Gente, é exatamente o que Jesus falou em Marcos, é a mesma coisa. Quando você orar, creia que você já recebeu e receberá. E ele diz aqui, não fique ansioso com nada quando você orar, mas você com as suas súplicas, com os seus pedidos que você sabe que ele já respondeu, você agradece. Ai, meu Deus, a pessoa veio, já fez tanta coisa. Ai, obrigada. Ai, muito obrigada. Não é assim, não? Ai, obrigada, mas olha, obrigado. Por que você fica tanto agradecimento? Porque fez. Quando você sabe que Deus fez, você fica assim. Ai, Deus, muito obrigado que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor fez, já está feito. Glória a Deus. Então, o louvor entra daí com ações de graças. A pessoa que sabe, está na fé, ela louva e agradece. Ai, não sei. Então, credulidade some. Tem que entrar nessa daqui. Mas comece a exercitar, porque daí você vai chegar nesse lugar. Tá? Porque você agora está desafiando a sua mente, a sua incredulidade, que tem que sumir. Porque eu creio no que Deus diz, eu creio e recebo. Deus falou, olha, você vai orar 1 hora em línguas. Deus falou isso para mim, todo dia. Mas abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. E leia aquilo, quando o diabo vier, quando se levantar a dúvida, para você parar, você lê aquilo. Toda vez, na hora inteira. Pois eu fiz, ele falou isso para mim, gente. E aí, acho que eu vou ler Bíblia, sei lá. Eu já li aquilo bem alto, eu creio no que está acontecendo comigo aqui agora. É isso que está acontecendo, eu estou falando mistérios de Deus, não estou falando com homens, eu estou falando com Deus. Foram 3 dias, acabou, nunca mais ele veio. Então é assim que você ora. Pega a Bíblia, lê e fica falando, eu estou baseada aqui, está escrito. E pode sumir, porque eu não vou sair disso enquanto não acontecer. Eu creio. Foge daqui, incredulidade. É só fazer, né? Então, a atitude da ação de graça é porque você tem fé, ela gera paz para você, ela gera paz. Você sabe que sua carteira está no cofre, você está com paz, minha filha. Ninguém roubou. Não é isso, não. Mas vai estar doendo, e daí? Pode doer, vai ter que sair. Toma um remédio para dor, pronto, acabou. Ele vai ter que sair. Você vai parar, acabou. Não é a dor que mata, nem é a doença. É o medo, é a incredulidade. O pior são as vozes ao lado. Lembra o Jairo? Jairo, olha, minha filha, ela estava morrendo, já estava morta. Vamos lá. Ele era o chefe da sinagoga.
Rabino, cara. Foi atrás de Jesus, hein? Mas ele não podia estar em público. Porque quem fosse atrás de Jesus dizendo que ele era o Messias, era expulso da sinagoga e não tinha mais a provisão que a sinagoga dava para sobrevivência. Ia ficar sem dinheiro, sem emprego, né? Não ia ser mais judeu, ia ser posto fora, isso aí, em público ia ser um horror. Mas ele não quis nem saber, o chefe. Ele foi e falou, minha filha está morrendo, vai ser um caso de vida e morte, você vai querer o quê? Você vai seguir o quê? Quem está aí do seu lado falando que você vai morrer? Falando que você é isso, que é aquilo? Bom, mas no meio do caminho me aparece a hemorroíça, né? Aquela mulher de 12 anos com aquele fluxo de sangue e não podia estar no meio do povo, e o povo inteiro sabia que ela era aquilo. Os 12 anos já tinha ido em todos os médicos, gastou a fortuna dela em médicos, não foi sarada. Ela falou, a solução é essa, porque ela ouviu falar de Jesus. E ele foi lá perto da cidade dela, onde ela morava, e ela foi atrás. E ela falou, olha, mas se eu tocar na orla do manto dele, eu sou curada, ele nem precisa fazer nada, porque eu creio que ele é o Messias. Não é que ele é um curandeiro, não, ele é o Messias, o Senhor, o Deus Altíssimo que veio para salvar. Porque ela era judia, ela sabia muito bem. Pois a mão foi curada, Jesus, quem foi? E foi aquele bafafá na hora. O que é isso, o que é aquilo? É tanta gente, como é? Não, eu sei, saiu o poder daqui, não sei o quê. E ela vem e dá todo o relato, foram horas aquilo. Que era multidão, gente, são milhares de pessoas, milhares. E para ele sair daquele meio, aí eles estavam, bom, agora vamos, Jair, vamos. Você para de incomodar o mestre, que a menina já morreu, Jair, que é isso? Nem adianta. Jesus escutou no Espírito e falou assim, Jairo, crê somente. Então você não tem que ficar escutando conversa, quem vem falar para você, que vai levantar a voz, e levanta, e daí? E eu com isso? Não vai me afetar não, porque está firme lá dentro, a carteira está no cofre, eu que tenho o segredo, então ninguém pegou não, é a palavra de Deus que está no seu coração. O diabo, ele não tem condição de entrar lá, porque lá é o esconderijo do Altíssimo. Agora você duvida de tudo, você tem medo de tudo, onde você está? Incredulidade, não vai acontecer. Ah, mas eu orei para não sei quem e a pessoa foi curada, porque foi com a fé daquela pessoa, não com a sua. Porque você não ora para você para resolver seu problema. Pensa nisso, na ignorância da religião. Hein? É falida, a religião é um troço falido. Não investe nisso não, tá? Então, para terminar, vamos ver Provérbios 18, 21, tá? Valeu hoje, queridos? Glória a Deus, sai desse marasma, vai para Deus, levar uma vida de abundância. Ai, estou desanimada, é lógico, está sem Deus. Não está com nada mesmo. Então, Provérbios 18, versículo 21 diz assim, olha só. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do fruto. Se você utilizar a vida, você vai comer do fruto bom. Senão vai ser morte, tá? Então, por isso que nós temos a capacidade para falar para o câncer morrer, para a falência morrer, falência financeira. Nós temos a capacidade, nós temos o Espírito Santo, a nova natureza, a palavra de Deus, a própria vida de Deus no nosso espírito. Temos todas as promessas, a autoridade do nome de Jesus nos foi concedida por Ele mesmo. Meu Deus! Pensa nisso. Você tem que ficar ouvindo esse ensino, estudando e falando, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, você fica lá desanimado, não, vou fazer outra coisa. Isso. Meu Deus do céu. E nós temos que amaldiçoar tudo que está nos escravizando. Você tem que amaldiçoar. Eu amaldiçoo o demônio, você disse daquilo. Você vai falando, eu não quero, somos aqui. Você pode sair. Amaldiçoar. Espírito maligno que está agindo na sua família. Filhos, sei lá, em quem? Pessoal da família, tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por que Jesus falou? Quando você orar, creia que você já recebeu e você terá. Isso tem a ver com aquela passagem que está lá em Lucas, que nós já vimos, da figueira. Que ele teve fome, chegou lá, a figueira estava, não tinha um figo. Ele amaldiçoou, falou, pode morrer agora, por que você está fazendo aqui? Se você nem tem um fruto para me dar. O próprio Deus, né? Pode morrer. E foi embora. Foi fazer outras coisas. Aí, depois disso, no outro dia, eles passando lá, de manhã por lá, Pedro, nossa, meu Deus,
olha, a figueira morreu. Então, é por isso que Jesus vai ensinando isso daí. Que quer dizer, quando você ora, no reino espiritual, já foi amaldiçoado, já foi morto pela raiz. A manifestação pode demorar, pode ser na hora, ali não, porque foi morrer a raiz da árvore. Para ela não caiu dura, assim, blum, que nem um vendaval arranca uma árvore inteira, mas arranca viva ali. Ela não está morta, porque se você puser ela em pé, ela está viva. Ali não. Ele amaldiçoou a raiz da figueira, ela morreu. Quando morre na raiz não tem jeito, né? Amaldiçoou, no outro dia ela estava seca, morta. Então, Jesus quer dizer o quê? Que quando você ora e você confessa a palavra e amaldiçoa o mal que está operando na situação, já foi feito, meu querido. Isso tem poder, isso é reino espiritual. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto. É pelo que a palavra de Deus é, espírito e verdade. E para encerrar mais uma vez, eu vou dar o exemplo daquele limoeiro que eu tinha no meu quintal aqui na Alameda, Equador. Era um limão galego, que é muito difícil esse limão. Quando eu era criança parece que tinha muito, mas agora não tem. É o melhor sabor que tem de limão, para mim é, mas é difícil de achar. E tinha esse pé lá no meu quintal. E a gente fazia churrasco domingo, e sempre vinha um ou outro. Mas aí, até um belo dia, estava um lado assim, que já estava feinho, meio seco, daí vinha um: ei, mas olha aí, ó Fernando, tá queimando, isso aqui vai morrer, isso aqui está morrendo. Depois vinha: ó Celarino, não é que está morrendo isso aqui na outra vez? E aí, é mesmo, está morrendo. Ai, que pena, né? Mas eu confessava a palavra no quintal da minha casa. Aí, quando eu passei por num daqueles dias depois para frente, passei na frente do pé, Jesus falou: você vai deixar morrer? Por que você não confessa a vida para ela? Então, dentre as minhas confissões, quando eu dava a volta e chegava lá, eu impunha as mãos e confessava a vida. Limoeiro, você vai morrer, você vai viver, você não vai morrer. E toda a praga de morte que está nesse limoeiro, eu ordeno e comando que saia agora em nome de Jesus. E você vai ter uma carga multiplicada em nome de Jesus. E ia falando isso, e voltando. E fazendo, ele reviveu inteiro. Isso Deus me ensinou. É isso que você tem que fazer na tua vida. Eu ficava 1 hora fazendo isso aí, todos os dias, por anos, décadas. Todos os dias sem falta. Você está orando o que para você ter na tua vida? Fica andando para a rua? Fica fazendo o que você quer? Fica sem fazer nada? Você não vai ter. A fé não vai chegar lá. Você tem que usar o seu tempo para ficar com Deus. Você faça as suas obrigações e o resto do seu tempo é com Jesus, para mudar a sua mente. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, pela palavra que é a verdade. Agora eu quero indicar esse livro aqui, do pastor David Andando no Espírito, esse fininho aqui, porque aqui ele dá o testemunho da mulher que teve o câncer no fígado e já não tinha mais, a medicina não podia fazer mais nada, porque não é brincadeira câncer no fígado, né? Então, ela foi para casa, mas ela era uma pessoa crente que já tinha ouvido esta mensagem na igreja e tudo mais. Então ela chegou na casa dela, ela não quis morrer, ela começou a confessar a palavra de cura e a orar em línguas. Em 3 meses o fígado dela foi inteiramente restaurado, curado, sem câncer, nada. Aí ela foi para a igreja e o pastor falou: vem dar testemunho. Então a pergunta foi: mas irmã, quanto tempo que você orou? Como que você orava para você receber essa cura? Ela falou assim: eu só parava de orar para dormir e comer, o resto era orando. Agora você fica vendo televisão, você fica escutando conversa de incrédulo, o câncer vai matar, porque era fígado totalmente tomado, metástase, etc. Então eu indico esse livro para vocês darem para as pessoas que estão enfermas, ou pode ser Alzheimer, pode ser diabetes, vai amputar a perna, pode ser, sei lá, gente, tem tanta coisa que pode ser 1000 coisas. Ou a parte financeira, você vai orar até acontecer. Você tem que orar até acontecer. Agora, você está com sintoma aí no seu corpo, você deixa? Você não pode deixar. Você tem que fazer isso aqui. Então, eu super indico esse livro, porque fazendo isso, funciona. E é vida. Em nome de Jesus. Ora em línguas.
Ore em línguas, porque a resposta já está sendo dada. Eu vou impor as minhas mãos aqui para a unção de Deus. Tocar agora todas essas necessidades que estão aqui. Inclusive essa roupa que está aqui. Em nome de Jesus, que a tua unção, meu Pai, toque agora esta roupa. Porque a palavra de Deus mostra como a sua unção vai nas roupas, nos objetos, para abençoar as pessoas. É um meio de envio da sua unção. Então, através agora das minhas mãos, seja liberada essa unção divina de conversão, de salvação, de libertação de todos os laços malignos de Satanás nessa vida. Quando essa pessoa usar essa roupa, ela vai ter, os olhos espirituais dela sejam abertos, Pai, desta pessoa. Os ouvidos espirituais sejam abertos e ela vai ser tocada pelo seu amor. E todo esse engano e essa mentira vai sair dessa vida agora. Eu digo em nome de Jesus, demônio, você sai dessa vida agora, em nome de Jesus, porque nós entregamos essa vida ao Senhor Jesus agora. E Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor já está operando para esta vida conhecer Jesus. E nós confessamos um encontro glorioso com o Senhor Jesus hoje. Nós sabemos que haverá salvação nessa casa, nessa vida, em nome de Jesus. E para todos que estão com a mesma situação, com os pedidos aqui, acontecendo a mesma coisa, os que estão em casa, acontecendo a mesma coisa, os que estão aqui presentes, acontecendo a mesma coisa na tua família, naqueles que você está entregando para o Senhor agora. Milagres com a salvação, em nome de Jesus. E que os enfermos recebam a cura agora. Toda essa doença que está no seu corpo eu amaldiçoo e que saia agora, caia por terra, em nome de Jesus, porque você já foi redimido no sangue de Jesus. E é ilegal essa maldição na sua vida, porque Jesus levou sobre ele a doença, Jesus levou sobre ele a pobreza, Jesus levou sobre ele todo problema de relacionamento, a solidão ele já levou, e que seja agora feito na sua vida tudo o que você precisa. Eu digo em nome de Jesus, que a paz reine no seu lar, na sua família, que a santificação aconteça na sua família, a sua casa debaixo do sangue de Jesus, protegida contra todo o mal. A sua casa, você e a sua casa servindo o Senhor Jesus, todos na sua família servos. Pai Celeste, chama essas famílias para te servirem, todos os membros, em nome de Jesus, que haja salvação e conversão nestas famílias, nestas casas, e eu clamo teu sangue, Jesus, para cobertura e proteção para esses lares, Senhor, de todas as famílias, para que não haja nenhuma catástrofe climática, trazendo danos e mal para essas famílias. E eu clamo o sangue de Jesus agora para as escolas, aonde os filhos e os netos estudam, algum membro da família trabalha lá para ter segurança, para não haver nenhum atentado terrorista. Te repreendo, Satanás, com as suas maquinações contra essas escolas. Em nome de Jesus, os anjos de Deus acampados ao redor dessas escolas, protegendo. E eu clamo o sangue de Jesus agora para o local de trabalho, onde cada um trabalha, para que haja proteção, que nenhum membro que trabalha nessas empresas, nesses locais, sejam alvo de Satanás para traição, para corrupção, para qualquer malvadeza satânica nesse ambiente de trabalho, mas que haja conversão em massa, que haja salvação, Senhor, e o teu sangue protegendo, Jesus, este local de trabalho, o ganho de cada um, que seja abençoado, porque o Senhor disse que é com o ganho, com o suor do rosto, que você abençoa o ganho, e que seja abençoado esse trabalho, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja nesse local. Por isso, Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos os teus cuidados de Deus e Pai para as nossas vidas, e como os teus filhos, nós temos agora todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem amém. Aleluia, glória a Deus.